Seja bem-vinda, viu? Bom dia, um prazer recebê-la aqui na Rádio Cultura. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, né? Quero agradecer imensamente o convite e muito honrada por estar aqui hoje. Vamos conversar. A gente que agradece, vamos bater um papo. Vamos lá. Aproveitando, eu já tive a oportunidade de conversar, né, algumas vezes com a Tereza Cristina, e a gente sempre falando sobre isso, né? Das dificuldades que os pais muitas vezes têm de identificar quando a criança apresenta, né, algo que não está normal, né? Não está, vamos dizer assim, em atraso no seu desenvolvimento. E tem uma coisa que está ligada diretamente quando os pais percebem que tem algo errado, é justamente com a questão da fala, né? Isso, o atraso, né? A partir de que momento, então, Tereza Cristina, que a gente pode, então, dizer, olha, precisa procurar uma fono para saber o que é que está acontecendo, né? A partir de que momento? Tony, é interessante, né? Porque o atraso de fala, ele está dentro dos critérios diagnósticos, né? Do autismo. Mas ele por si só não fecha. Não é porque a criança não fala que ela vai ser rotulada como autista. Porém, é uma das características. Então, liga o nosso alerta. E muitas vezes, essas crianças com atraso, o primeiro profissional que o pai procura, a mãe, né? Os pais, são realmente o fonoaudiólogo, né? Então, tem alguns sinais que não é só o atraso da fala. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, né? As habilidades básicas dessa criança, porque existem pré-requisitos para a fala. A fala é como se fosse a cerejinha ali do bolo, mas é como se fosse a ponta do iceberg. Lá embaixo tem todos aqueles pré-requisitos, né? Então, a gente avalia se essa criança tem habilidades básicas, se ela faz contato visual, se ela atende quando chamada, é muito importante, né? Se ela atende a comandos, então, se ela imita, todas essas questões, se ela tem uma compreensão, né? Se a dificuldade dela é só na expressiva, na hora de falar. Mas se ela consegue, então, captar, entender, né? Se a gente dá um comando e a criança consegue fazer, então, tudo isso vai ser importante a gente avaliar. Quem fecha o diagnóstico não somos nós, é o neurologista, né? Pediátrico infantil ou o psiquiatra infantil. Porém, a equipe multidisciplinar é muito importante, porque nós estamos ali toda semana, né? Com essa criança, e a gente vai fazer um relatório que vai ter toda essa avaliação que vai ajudar no fechamento do diagnóstico dessa criança. Isso é muito importante. Existe, por exemplo, minha criança tem 1 ano de idade, não está falando direito, né? Não está dizendo quero água, tô com sede, tô com fome. Os pais devem se preocupar com 1 ano, já é para estar dizendo que palavras, por exemplo? Existem os marcos do desenvolvimento infantil, né? Então, os marcos, a gente espera que com tal idade a criança esteja com aquela habilidade, né? Então, a partir de 1 ano de idade, os 12 meses, a gente espera, sim, que a criança já esteja falando, principalmente papai, mamãe, dá, né? Não, mas antes disso, Tony, a gente tem que ver a linguagem não verbal da criança. Se ela se expressa de outras formas, se ela aponta, se ela demonstra o que ela quer, né? Não só a fala, mas a fala em si, a partir de 1 aninho, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, a gente espera que ela esteja falando. Aí vai, com 2 anos de idade, é o boom do desenvolvimento da criança infantil. Então, ela tem que estar falando já frasezinhas, pelo menos com frases curtas, né? Com 2 palavrinhas. Com 2 anos ela já tem que estar falando, né? E aí vem cada fonema que tem o tempo para adquirir cada letrinha, cada fonema, e aos 5 anos de idade a criança já tem que ter completado o repertório verbal, vocal dela tem que estar igual ao do adulto, ao da gente. Com 5 anos ela tem que estar falando então, padrão igual ao do adulto. Então aquela história da criança com 5 anos de idade tá trocando ainda R por L, não pode, né? Não tá, vamos dizer assim, não tá no desenvolvimento normal, né? O R vibrante de barata é o mais difícil, né? Porque exige aí órgãos fonoarticulatórios, vibração de língua. Então, é o último que a criança vai adquirir, com 5 anos. Aí a gente ainda dá um prazozinho, 5 anos e meio, né? O R vibrante é o último. Mas os outros, com 5 anos, ela já tem que estar falando tudo, já tem que ter superado. Se ela não superou, ela precisa ir para um fonoaudiólogo para ajudá-la, né? E o fono, gente, é um profissional excelente. Eu não largo mais de uma fono, né? Que a Tereza conhece demais, que é a Carol. Carol me ajuda demais, maravilhosa, né? Carol Sampaio, né? Um abraço para ela. E é interessante como a fonoaudiologia, ela cresceu. Por exemplo, nós temos a Tereza, que tem
um foco no atendimento a crianças e com a questão do autismo. Nós temos a Carol, que já tem na questão de uso de lasers, audiometria. Trabalha, né? Então, muito com idoso, adulto, ela é maravilhosa. Então, Carol. assim, olha como o ramo de vocês, ela é amplo, né? Muito, Tony, né? A gente trabalha com voz, você sabe, né? Você é um profissional da voz, então a gente trabalha com voz. A gente trabalha em todas as faixas etárias, né? Mas como eu amo criança, aí eu realmente foquei na área infantil. Então é muito importante. Tem até um ouvinte dizendo, olha, meu filho é autista, já tem laudo e tem dificuldade onde tem R no meio, né? Tipo, ele diz criança, né? Igual o Cebolinha, né? O famoso personagem dos quadrinhos do Maurício de Souza, que trocava o R pelo L. É difícil trabalhar uma questão dessa, por exemplo, com a criança com autismo? O R e os encontros consonantais, no caso desse ouvinte, né? O filhinho é um encontro consonantal, e o R realmente é o pavor das fonos, né? É mais difícil realmente de se trabalhar na criança típica e principalmente a criança atípica, né? Porque às vezes tem dificuldade de compreensão, não quer fazer os exercícios solicitados, mas a gente trabalha e dá tudo certo, a gente resolve. Exatamente, isso é muito importante. Quem tá lhe mandando um abraço aqui, disse, olha, essa profissional é maravilhosa, um grande beijo, é a Joanice Kelly, tá aqui. Joanice, te amo. Tá aqui também acompanhando, é nosso ouvinte fiel, todos os dias está acompanhando. Maravilhosa. Sobre isso. Eu até já disse aqui a nossa querida amiga, a Tereza Cristina, que quero trazê-la no nosso programa Falando de Saúde, pra gente falar aí uma hora, dar oportunidade para as pessoas falarem bastante aí, fazerem perguntas, né? Já deu para perceber que ela tem muito conhecimento para ser repassado, e é muito importante. A gente tem uma crescente, né, em casos de diagnóstico, né, fechados de autismo, com nível 1 de suporte, nível 2, nível 3, e que realmente essa rede de profissionais, ela é muito importante, e e a fono é imprescindível, né, para dentro desse contexto, né? O fono, como eu falei, tem várias áreas de atuações e tem também ajudado muitas crianças, né, a desenvolverem, né? Já ajuda os adultos, ajuda a gente profissional da voz, né? Quantas vezes eu já aperrei Carol, como eu estava falando aqui, com técnicas vocais, com um trabalho que é excelente, né? Quando você tem um acompanhamento multidisciplinar, né, Tereza Cristina, a gente tem um desenvolvimento maior, né? Porque o autismo não tem medicação, Tony, né? As medicações que são utilizadas, elas são para as comorbidades, né? Quando tem agressividades, excesso de estereotipias, daí necessita da medicação, né? Alteração de sono, mas o que vai fazer a criança desenvolver são as terapias, equipe multidisciplinar. E é importante estar realizando com todas. O terapeuta ocupacional, o psicólogo, né? O psicomotricista, musicoterapia, psicopedagogia, todos esses profissionais juntos, né? Fonoaudiólogo, todos nós conseguimos muito o potencial da criança. Isso é muito bom. Só uma última questão. Eu sei que você lida com muitos casos, né? Por exemplo, já chegou alguma mãe, um pai, não, minha criança não está falando, e você, na hora do atendimento, né, desconfiar que a criança tem, né, o autismo, e muitas vezes o pai e a mãe, não, que conversa, rapaz, isso aí é um atraso de voz, de fala, enfim. Já teve algum caso desse tipo? Muitos, Tony, muitos, porque assim, a gente já trabalha, né? Que existe a negação, né? Infelizmente ainda, né? A gente tem que ter todo um cuidado, né? A gente não vai de cara, até porque, como eu falei, quem vai fechar o diagnóstico são os médicos, né? Mas a gente por exemplo, eu já gosto de conversar, mostrar para os pais as características, perguntar, vocês observam isso no filho de vocês, né? Porque quando a gente joga para eles é mais fácil de aceitar, mas tem muito diariamente, né? A gente tem a expertise, já tem a experiência, então a gente, quando olha, já vê os traços, sim, do TEA, né? E a gente já prepara, conversa, se não passou para o neuro, a gente encaminha, ou psiquiatra, e no final das contas os pais chegam com gratidão, né? Dizendo que realmente a gente foi quem, né, viu inicialmente, ajudou e encaminhou muitas vezes, né? Exatamente, ó, tem uma avó dizendo aqui, olha, meu neto, Tony, tá com 3 anos, mas não é autista, né? Não fala frases, pedir água, né? Chama avó, mamãe, coisas que dá às vezes
para entender, mas é tudo enrolado, né? Tem um pouco de, enrola um pouco a fala. 3 anos de idade. Era bom já buscar uma profissional, porque pode né? ser um transtorno de linguagem, né? Tem criança que vai ter dificuldade nesse desenvolvimento. A fala é muito complexa, né? A gente utiliza várias áreas do cérebro, não é assim, falar não é tão simples como a gente pensa. Então, se a criança está apresentando dificuldade, é bom ela levar, né? Procurar um fonoaudiólogo, fazer uma boa avaliação para ajudar, tá certo? Com certeza. Só aparecendo coisa, um ouvinte tá dizendo, pergunta para a doutora, minha filha veio aprender a ler com 11 anos e ainda tem dificuldade, isso pode ser autismo? Ou também ela tá dizendo que ela tem, né? Também tem dislexia, né? Dislexia. Conversa sozinha, às vezes faz gestos com as mãos, tal. Isso tem a dislexia, ela é diferente, né? Do autismo. É a dificuldade da leitura e escrita, principalmente a leitura. Então, pode ser a dislexia, tem que investigar questão de déficit intelectual, né? Cognitivo, tem que descartar e também investigar autismo. Também, né? Fazer uma boa avaliação, mas a dislexia acredito que está presente aí, né? Pela dificuldade de leitura. É bom buscar, todo mundo que está participando aqui busque ajuda profissional, que é imprescindível, né? Tereza Cristina, e como foi saber que vai ser homenageada, né? No The Oscar, né? Que vai acontecer em maio, em parceria aqui com a Rádio Cultura, e saber que muita gente votou em você lá, colocando, né? Como um destaque, né? No ano passado, e que, né, vai ter essa premiação. Como foi para você? Foi surpresa? Pelo trabalho eu tenho certeza que não, viu? Tony, veja, a gente colhe o que a gente planta, né? Exatamente. Essa lei da semeadura. E assim, eu sei o que eu planto. Eu amo meus pequenos, eu amo minha profissão, eu amo criança, sabe? É genuíno, né? E assim, eu trabalho com muito amor, muita dedicação, né? Tenho estudado muito, tenho corrido bastante, mas fiquei muito honrada, muito feliz, porque é uma votação que é aberta. Isso, né? exato. Então, assim, votaram em mim. Quero aproveitar a audiência aqui maravilhosa da Rádio Cultura e agradecer a todos que votaram em mim. Eu tô super lisonjeada e feliz, muito feliz. Coisa boa. O ouvinte tá dizendo, quero mandar um abraço aí pra minha amiga Cris, né? Um excelente profissional e um ser humano muito especial. Deixa eu ver aqui quem é, acho que é Maria Joséilda da Silva, do bairro do Ipicep, né? Não sei se você conhece aqui. Eita, Ildinha, minha amiga querida, um beijo. Tá lhe mandando aqui um abraço. Obrigada. Tereza Cristina, muito obrigado. Vamos marcar para você vir no nosso programa Falando de Saúde, que aí a gente vai ter 1 hora, gente. É você falar e aproveitar a audiência para falar que meu espaço fica lá na Bebês, Crescer, de desenvolvimento infantil, né? Conto com a equipe de profissionais maravilhosas, tá certo? E as portas estão abertas, tá bom? Um abraço para todos os ouvintes, e precisando aqui de tia Tereza, só me procurar. Muito bem, um abraço. Abraço.